Hoje eu vim aqui tomar meu café e hoje eu resolvi tomar meu café com você aí. Porque agora, nesse momento que eu estou aqui tomando meu café, simplesmente me veio um insight, me veio um pensamento e me trazendo um tema muito interessante para o meu vídeo, para os vídeos que eu gosto de gravar para vocês no meu canal, sobre psicologia para mulheres maduras, né, sobrecarregadas. E também sobre a saúde mental, né, que eu tenho um quadro também sobre a saúde mental no meu canal. Então, e hoje a percepção que me veio à tona foi sobre a questão de que quem você seria se não tivesse medo? Então eu achei, assim, muito interessante eu trazer esse assunto, esse tema, para a gente poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho, colocar como um momento de reflexão. Porque eu quero te fazer uma pergunta e que você responda rápido e com sinceridade. Quem você aí seria se não tivesse medo? É isso mesmo. É uma pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim, que eu faço para todos nós. Quem seríamos se não fosse o medo, se não tivéssemos o medo? Então, assim, é um momento de reflexão para a gente poder olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos e se autoquestionar. Quem eu seria? Quem você aí seria se não fosse o medo? Se não tivesse o medo? Quem você aí seria se o medo não tivesse decidido, eh, por você durante tantos anos da sua vida? Quem você seria hoje? Talvez você tivesse, mudado de carreira, não é mesmo? De repente, você tivesse terminado aquele relacionamento que já não faz ou se não que não já fazia, né, mais sentido na sua vida. Ou de repente você tivesse voltado a estudar, ou que de repente você tivesse vivendo uma vida muito próxima daquela que você sempre desejou, daquela que você sempre sonhou, daquela vida que você sempre acreditou um dia poder viver. Então levantar esses autoquestionamento é muito bacana, porque a gente através deles, desses questionamentos que a gente se faz, simplesmente serve para fazer com que a gente cresça mais, que a gente expanda melhor a nossa consciência, que a gente desenvolva mais o nosso eu interno. Então fazer esses autoquestionamento, ele só tem a nos, como que eu posso dizer? Ele só tem a nos desenvolver cada vez mais mentalmente, emocionalmente, fazer com que a gente tenha mais lógica com as coisas no nosso dia a dia. Então, temos que entender que muitas das vezes, sabe o que que acontece? O medo, ele simplesmente ele vai ficando. A gente vai deixando ele vai deixando, a gente vai ficando, ele vai ficando. E aos poucos, sabe o que que acontece? Ele começa a se disfarçar. É isso mesmo. Ele começa a se disfarçar. Hum. Tá uma delícia, menina, meu abacate que eu estou comendo aqui de café. Abacate. Hum, hum. Então, o medo, como eu estava falando, ele se disfarça, muitas das vezes a gente deixa ele se disfarçar na nossa vida. E sabe como que ele se disfarça? Ele se disfarça nos colocando como um ser muito prudente com as coisas,
no nosso comportamento. Ele se disfarça nos colocando como um ser muito maturo, nos colocando num nível de maturidade muito além. Ele se disfarça de responsabilidade. Ele também se disfarça daqueles momentos que a gente simplesmente fala assim: "Ah, não, agora não, depois eu vejo isso, depois eu acerto isso, depois eu vejo isso com calma". E de depois em depois, você simplesmente vai deixando as coisas passar. E de depois, simplesmente as coisas vão paralisando na sua vida. Então você compreende como que o medo ele se disfarça na nossa vida? Então a gente tem que ficar muito atenta sobre esses disfarces, que muitas das vezes nós mesmos vamos criando em volta do medo. Nós mesmos vamos fazendo com que esse medo fica nesse globo disfarçado. Então nós temos que ficar muito atenta. Será que você não está disfarçando, se colocando no modo de muita responsabilidade, trazendo muitos afazeres, muitas atividades, pegando altas responsabilidades para você fazer? Será que muitas das vezes você não está usando isso como um modo de fuga? Você já parou para se questionar sobre isso? Que de repente você não está usando isso como um modo de fuga, de repente de algo que você gostaria de estar investindo, sabe? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Será que de repente você não está usando desse disfarce todo em volta desse medo, usando como algo para que você simplesmente use ele como fuga? Fuga de repente se entregar totalmente naquele plano, naquele desejo, naquela mudança que você tanto gostaria, mas que você pelo medo, você simplesmente se coloca como um ser de muita responsabilidade, que precisa estar ali diante de todos os compromissos, que muitas das vezes eu vou falar bem a verdade, às vezes a gente pega compromissos e responsabilidades que nem são nossas, que nem nos pertence, mas a gente simplesmente coloca como algo que você é um ser muito responsável, simplesmente para você fazer o quê? Ficar usando da fuga, daquilo que você realmente queria fazer, mas não tem coragem, porque o medo não deixa. Então esse momento de reflexão, ele é muito bacana, porque a gente começa simplesmente a olhar para dentro de nós e entender o quanto que a gente se sabota, o quanto que a gente usa do modo fuga para os nossos próprios desejos, para os nossos próprios quereres. Então esse momento de reflexão sobre esse tema, eu achei ele muito grandioso, eu acho ele muito grandioso, porque ele nos leva para uma reflexão profunda sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, sobre os nossos sonhos. Porque eu entendo perfeitamente, eu entendo perfeitamente e sei que o medo é uma emoção natural e que ele existe para nossa proteção, ele existe para nos proteger. Mas tem um detalhe, precisamos ficar muito atenta, porque existe uma diferença enorme entre o medo que protege e o medo que simplesmente nos prisiona. Então a gente tem que ter muita clareza sobre isso. O medo que aprisiona e o medo que protege. Porque o medo que aprisiona, ele simplesmente ele impede você de crescer, ele impede você de sonhar, ele impede de você de buscar seus desejos, os seus sonhos, as coisas que você quer.
Ele impede de você experimentar, de você, buscar novos experimentos, novas coisas, novas novidades. Então o medo, a gente tem que ficar muito atenta, porque ele nos prisiona de um jeito que simplesmente, ele te paralisa. Ele simplesmente nos paralisa. Ele impede de você simplesmente descobrir do que você realmente é, do que você realmente é capaz. Então ele nos paralisa de uma forma que simplesmente ele nos impede de descobrir do que realmente a gente é capaz. Então, assim, eu penso comigo que esse tema de hoje, eu trouxe ele simplesmente para dar assim, ó, aquele desperta, assim, sabe? O desperta na nossa mente, um desperta na nossa consciência, um abre portas para nossa consciência. Porque simplesmente, eu entendo o quanto que um sonho, ele é importante para cada um de nós. Eu entendo perfeitamente o quanto que um sonho é importante para cada um de nós. Eu entendo perfeitamente o quanto que um sonho é importante para você. Simplesmente eu entendo, sabe por quê? Devido a toda a história que você já vivenciou, devido a toda a sua história de vida. Então eu sei o quanto que um sonho é importante para você. Mas agora eu quero te deixar aqui um pensamento, te deixar aqui agora como é que eu posso dizer? Um é um pensamento mesmo, uma reflexão mais profunda. Se um sonho é tão importante para você, que eu entendo sim, com clareza, eu entendo que um sonho é muito importante para você, um sonho é muito importante para mim, que é devido simplesmente toda a nossa experiência de vida, devido toda a sua experiência de vida, devido todas as suas vivências, devido a tudo que você já viveu, já passou, já sentiu. Mas agora, imagina você chegar no final da sua vida e perceber que você era muito mais forte do que você acreditava. Mas, devido ao medo, você deixou tudo passar. Deixou passar seus sonhos, deixou passar os seus desejos, deixou passar aquilo que você de fato realmente acreditava. Então você já parou para pensar nisso? Você lá no final da sua vida, você parar e pensar e perceber que você poderia sim ser que você era forte muito mais do que você acreditava, mas que você simplesmente se deixou aprisionada no medo, no medo disfarçado. Então, é que o tempo todo, sabe, o tempo todo era apenas, aí você para e pensa, sim, que simplesmente era o tempo todo o medo que estava ali ocupando um lugar muito grande na sua vida, um lugar muito grande na tua história, na história da sua vida. Aí você percebe isso, que simplesmente era o medo, era o espaço muito grande que você estava dando para o medo na sua vida. Então, assim, agora eu quero simplesmente assim que você olhe para você mesmo, olhe para dentro de você agora e comece a analisar tudo isso que eu estou aqui falando. E se a vida que você deseja simplesmente estiver do outro lado? Você já parou para pensar sobre isso? Hum? E se de repente
a vida que você tanto deseja estiver do outro lado. Do outro lado. E sabe qual que é o outro lado? O outro lado da coragem. É isso mesmo. Isso é a vida que você tanto deseja estiver do outro lado. Do outro lado, que é o lado da coragem. Você entendeu? Então eu volto a te fazer a pergunta, eu te volto a te perguntar, eu te volto a te fazer a mesma pergunta que eu fiz lá no início. Só para a gente finalizar aqui agora. Quem você seria se não tivesse medo? Então, meninas, é esse assunto, essa reflexão maravilhosa que eu criei aqui para vocês agora, aproveitando esse momento meu de café. Então, ó, se isso fez sentido para você, se de repente você ouviu tudo isso e falou assim: "Nossa, isso aqui é para mim. Nossa, eu não parei para pensar nesse detalhe, não parei para pensar desse outro lado". Curta aqui o canal, compartilha esse vídeo com alguma amiga que tanto está precisando desse momento assim de dar esses insights assim na mente assim para expandir a consciência. Se inscreva aqui no canal, menina. Se inscreva aqui no canal, eu tenho muito conteúdo bacana que simplesmente vai fazer com que você cada vez fique uma pessoa mais assim, com a mente, com a consciência mais aberta e com possibilidades de você ter um crescimento assim simplesmente maravilhoso cada vez mais, porque você vai usando do meu canal, dos assuntos, dos temas que eu trago aqui, para você cada vez se olhar. E cada vez que a gente se olha, cada vez que a gente olha para dentro de nós mesmos, simplesmente a gente só cresce, porque você cada vez mais vai se conhecendo. E não tem um crescimento mais maravilhoso no mundo do que a gente se autoconhecer, ok? Então deixe seu like aí, curta o canal, se inscreva aqui comigo e continua aqui comigo, ok? E eu vou aqui terminar o meu café. Ó, um beijo para todas vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada pela atenção.